Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, análises de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida. Fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos de filmes de terror, o lado obscuro de celebridades, notícias horripilantes que ficaram para a história e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Hoje eu vou narrar uma história impressionante e cruel que virou um furo de reportagem que foi ao ar para um programa de auditório muito popular para um canal de rede aberta de televisão e chocou o Brasil no ano 2000. E eu já vou logo alertando que esse é um caso de violência contra a criança que foi protagonizado por um sequestrador e ladrão que, aliás, já era conhecido pelas autoridades. A sua trajetória foi ressaltada e dramatizada para toda a nação ver, e isso provocou tanto a revolta popular quanto a rejeição da comunidade criminosa. O criminoso em questão era um homem chamado Marcelo Borelli, e ele, aliás, já era um verdadeiro pesadelo para a segurança do país e já tinha passagens por roubo de avião e carro forte. Então eu vou narrar toda a polêmica que isso causou para o programa e em seguida eu vou narrar também a trajetória do criminoso. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem e esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. A polêmica começou quando o programa do Ratinho, do canal SBT, exibiu no dia 23 de outubro de 2000 uma matéria onde havia cenas chocantes de uma criança sendo torturada por Marcelo Borelli, um criminoso paranaense que já era conhecido pelas autoridades na época. As imagens foram ao ar no final do programa às 22 horas e 5 minutos. E antes de narrar as cenas, o apresentador até chegou a pedir aos telespectadores que tirassem as crianças da sala, como se isso fosse amenizar o alvoroço do público, né? E logo após ser finalizada a exibição da matéria, Ratinho ainda teve a audácia de dizer as seguintes palavras. Eu vou até deixar passando um trecho aqui no vídeo da fala dele no dia em que a matéria foi ao ar. Eu já pedi para todo mundo sair da sala. Quem ficou na sala, quem não quiser ver, vira para o outro lado, que é pesado. Já pedi para tirar a criança da sala. Não vai me criticar depois. Pode rodar. Olha lá. Olha o que um bandido está fazendo com uma menina de 3 anos. Presta atenção, você. Olha lá, ó. Ele está se vingando de um outro bandido. Esse bandido está preso em Brasília, acusado de negócio de tráfico de armas. Amanhã eu vou colocar essa matéria completa no ar e pedir pelo amor de Deus para não soltarem esse homem. Pelo amor de Deus, não soltar. Vou pedir, amanhã eu vou colocar a matéria inteira, a história desse bandido inteira. E vou pedir pelo amor de Deus para os parlamentares desse país assistirem, os senhores deputados assistirem, para vocês não falarem em diminuir pena de criminosos, de crimes hediondos. Boa noite, Brasil. A matéria rendeu ao programa elevados índices de audiência, batendo a marca de 22 pontos, enquanto as imagens foram exibidas. Mas também gerou constrangimentos pelo fato de se tratar
de exibição de cenas chocantes de violência envolvendo uma criança. Tanto é que esse caso foi parar na justiça. No dia seguinte da exibição da matéria, 2 oficiais de justiça foram ao SBT à procura de Ratinho, com mandados de busca e apreensão da fita, assinado pelo juiz da Vara de Infância e Juventude de Osasco. A fita foi apreendida, mas o mandado não pôde ser entregue ao apresentador, que saiu da emissora sem receber os oficiais. Houve ainda suspeitas de que o Ministério Público do Paraná pudesse ter sido o responsável pelo vazamento da fita. O ministro da Justiça também enviou ofício ao Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pedindo que o Ministério Público entrasse na Justiça para proibir que o programa do Ratinho exibisse novas cenas de tortura. O ministro pediu ainda que fosse analisado se o programa havia ferido o Estatuto da Criança e do Adolescente para que fossem tomadas as providências legais cabíveis. Já o apresentador Ratinho disse que houve sim preocupação com a edição que seria levada ao ar. Ele afirmou que tinha 6 horas de fita, mas a produção escolheu os pedaços que eram menos agressivos. Porém, ele admitiu que as imagens que continha na fita de violência era sim bastante perturbadora. O diretor do programa do Ratinho disse ainda que a intenção com a exibição das cenas de tortura era sim chocar, gerar impacto, porque embora o criminoso estivesse preso, ele poderia pagar fiança e sair. Então, eles optaram por exibir as cenas para trazer a realidade à tona. O diretor de programação do SBT disse que a emissora estava ciente da veiculação da fita e somente exigiu que ela fosse ao ar depois das 22 horas. O próprio diretor teria assistido a fita na íntegra, mas eles escolheram as imagens menos chocantes. E eles decidiram colocar isso ao ar para levantar uma discussão sobre o tema, porque essa era a realidade do país. Outro detalhe também dessa história é que em outra reportagem para o programa, Ratinho, no intuito de causar ainda mais impacto aos telespectadores, levou a fita que continha as imagens da tortura do criminoso que protagonizou as cenas contra a criança para um centro de detenção paulista. Ratinho, inclusive, mostrou as cenas das imagens de violência para os detentos e entrevistou os mesmos para saber o que eles fariam com Marcelo se ele fosse transferido para a penitenciária. Então, em revolta geral, eles ameaçaram o criminoso. Aí, ó, os bandidos estão vendo a fita na cadeia. Tem que trazer ele pra cá pra nós não. Olha, mano, filha da puta. Aí, ó, nem no crime, nem na sociedade. Nem no meio de nós, que nós somos terroristas, não é digno. A justiça veio isso ainda protege, ainda colocando em conta que matamos já está desse aí pouquinho mesmo. É bandido que tá falando. Embora Ratinho tivesse sido proibido pela justiça de mostrar as cenas da fita ao ar novamente, o seu programa, que marcava 21 pontos no Ibope no momento da exibição das imagens, continuou a tratar do assunto nos dias seguintes. Nesses dias foram ao ar entrevista com o advogado do criminoso, assim como a matéria que exibiu cenas de presos assistindo a gravação da tortura, o que bateu 32 pontos de audiência, e Ratinho também entrevistou a avó da garotinha. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Ratinho afirmou na época que, embora estivesse em uma fase menos apelativa para o programa, a exibição da fita foi uma necessidade e o objetivo dele com isso era chamar atenção para a violência. Houve também boatos de que Ratinho teria exibido as imagens na fita para apoiar Paulo Maluf, que na época era candidato à Prefeitura de São Paulo e era contra a diminuição da pena para os presos que estudam. Ratinho negou isso, mas falou que era a favor do aumento de pena
para quem comete crimes como tortura. Por isso mesmo, ele teve a intenção de exibir toda essa história como forma de alertar para o grau de insegurança e que, para crimes hediondos, as penas teriam que ser aumentadas e não reduzidas. Inclusive, foi feita matéria mostrando os presos assistindo a fita para mostrar que se o criminoso que protagonizou as cenas fosse colocado aos outros presos, eles iriam matá-lo. Entretanto, a exibição das imagens, segundo o Ratinho, não teve nada a ver com questões políticas, embora ele tenha admitido que queria dar um furo de reportagem ao ter colocado as cenas do vídeo em exibição para a rede nacional. Agora eu vou falar resumidamente a história do criminoso Marcelo Borelli, que protagonizou as cenas de tortura contra uma criança no vídeo que foi divulgado pelo programa do Ratinho. Ele era um dos assaltantes mais conhecidos do Brasil. Era filho de um rico fazendeiro do interior do Paraná. Chegou a iniciar 2 cursos superiores, mas não terminou nenhum. Entre os crimes que cometeu estão roubos de 60 quilos de ouro do compartimento de cargas de um avião no aeroporto de Brasília e um sequestro de um voo comercial da extinta companhia aérea VASP, que fazia a rota do Foz do Iguaçu para Curitiba com 61 passageiros e 6 tripulantes. Marcelo Borelli havia sido preso em outubro de 2000, quando retornava do Paraguai com compartimentos de armas. Ele foi condenado a cumprir 172 anos de prisão. A pena foi reduzida e Borelli teria que ficar preso pelo prazo de 22 anos. Além de ser chefe de quadrilha de assaltos a carros forte, Marcelo Borelli ficou conhecido após a divulgação das imagens na fita de vídeo no programa do Ratinho, em que ele aparece torturando brutalmente uma criança que era a enteada dele. Na época, a criança tinha apenas 3 anos. Ela era submetida a variados tipos de violência, como afogamentos, choques diários, além de ser obrigada a comer as próprias fezes. O crime ocorreu em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A fita foi encontrada pela polícia na casa de uma de outras 3 mulheres que haviam sido apreendidas, acusadas de terem participado do contrabando de armas e assaltos. Além da fita que continha imagens de tortura contra a criança, a polícia apreendeu também outra fita que mostrava Marcelo planejando assalto no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Só que a situação mais grave foi justamente a fita que mostrava sessões de tortura infantil. Essas sessões tinham 14 horas de duração e foram gravadas entre os dias 10 e 11 de setembro de 2000. Nas cenas da fita, aparece a criança sendo brutalmente espancada por Marcelo e uma mulher que aparece mascarada. E pelo que eu também pesquisei, essa é uma cena revoltante e perturbadora, é claro. Aliás, tem até um vídeo disponível aqui mesmo no YouTube, quem quiser dar uma procurada. A criança sofre tortura e maus tratos de diversas maneiras. Ela foi sufocada, pisoteada. Em trechos da imagem, dava até para se ouvir risadas de mulher. A criança pedia até ajuda para a mãe, que provavelmente também estava lá assistindo a cena, mas ninguém ia socorrê-la. É algo totalmente desumano, né, gente? Ainda mais com uma criança. Segundo a polícia, o criminoso fez isso para intimidar o pai da criança, que fazia parte da mesma quadrilha, para evitar que ele fizesse uma eventual delação. Eu vou deixar passando também aqui nesse vídeo um trecho em que o próprio Marcelo declarou em uma entrevista como forma de justificar a barbaridade que ele cometeu. Inclusive, essa fala dele também foi ao ar no programa do Ratinho e isso causou também revolta geral, até pela parte do apresentador. Por que você torturou a menina? Vê o que ele fala, vê o que ele fala. Esse é o vagabundo aí. Sabe aquele papo do Maquiavel, de que os fins justificam os meios? Pois é isso. Fui traído pelo pai da menina. E no mundo do crime existe uma ética muito clara. Traição nunca fica por isso mesmo.
Queria enviar a fita com as cenas da filha dele sendo espancada para atraí-lo. Quando ele me encontrasse, a gente acertaria as contas. Bati na garota porque se tornou necessário. Não porque eu gosto ou deixo de gostar de bater. Eu não me arrependo. Quando é para fazer justiça, a gente tem que ir em frente. E logo após a polícia ter apreendido as fitas, a criança foi encaminhada para exame de lesões corporais no Instituto Médico Legal e deixada sob a guarda dos juizados de infância e da juventude. Agora eu vou falar as consequências que o criminoso sofreu pelas imagens terem sido divulgadas em um programa de televisão para uma rede de canal aberto. Como era previsto, tão logo ele foi encarcerado, Marcelo Borelli começou a sofrer uma série de agressões, incluindo abusos sexuais pelos demais detentos em cadeias de Belo Horizonte, Campo Grande, São Paulo e Brasília. Segundo relatos, Marcelo Borelli foi espancado por 28 detentos, entre eles Fernandinho Beiramar, uma das maiores figuras do tráfico nacional. E após muitos episódios de violência e abusos que sofreu nas celas, Marcelo Borelli acabou contraindo AIDS. Em dezembro de 2006, veio a público que ele recusou o tratamento contra o vírus. E no mês seguinte, ele foi encontrado morto em sua cela aos 39 anos de idade.